Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para falar do que vocês comentaram a respeito dos meus vídeos nesta última semana. Mas antes de entrar nos comentários, gostaria de chamar você, de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário, a compartilhar e, ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe, comente, dê o seu like, principalmente se você entende a importância deste canal, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, venham para o debate público. Ainda não estamos nos grandes meios de comunicação de massa, os mais tradicionais. Ainda somos tratados como os chatos da greve, como as babás de luxo. Mas, até porque não há um investimento na formação continuada do professor, para que o professor não se divorcie das universidades a partir do momento que ele entra na escola. É importante que o professor também continue em alinhamento com as universidades, produzindo conhecimento. Formação continuada para o professor, mas formação de verdade. Mestrado, doutorado, pós-doutorados, quiçá no exterior. Isso é valorizar o magistério, isso é valorizar o professor, para que a valorização do magistério valorize também o encaminhamento do conhecimento dado à população. Dado à população, porque essa grande massa passa pela escola pública. E valorizar o professor, valorizar o magistério, é valorizar essa grande massa que passa pela escola pública. Então, nós não podemos continuar sendo tratados como os chatos da greve, como as babás de luxo. Todo mundo sabe de educação, todo mundo entende de escola, já notou? Qualquer pessoa acha que é especialista em escola, em educação, só quem não sabe nada é o professor. Isso é um comportamento que as pessoas têm, como se o professor fosse a babá, e você toda hora tem que ficar dando bronca na babá que não faz o serviço direito. Mas isso é falta de valorização social do magistério. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário, ele é engraçado porque até a geopolítica do pensamento binário é equivocada. Tem pessoas que acham que o grande problema do mundo, principalmente esses apoiadores do Bolsonaro, o grande problema geopolítico do mundo é Cuba. É Cuba. Cuba é o grande problema. Cuba é um anão político no mundo, mas para eles, o grande problema geopolítico do mundo é Cuba. É Cuba. Então Cuba é grande preocupação, como se Estados Unidos, como se Biden, como se todo mundo estivesse olhando para Cuba, para os problemas de Cuba. Então, são coisas do pensamento binário. Você tem que ter um inimigo fixo para chamar de seu, né? Eu preciso de um inimigo para chamar de meu. Porque a pessoa não tem a dimensão do mundo na sua complexidade. Então ela precisa eleger um problema para chamar de seu. Então ali está o problema. Então Cuba é o problema. O comunismo é o problema. O mundo não está mais dividido entre comunismo e capitalismo. Só na cabeça desse pessoal de extrema direita que o mundo está dividido na geopolítica da Guerra Fria, comunistas e socialistas. E é difícil explicar isso para eles, porque eles estão parados na época da Guerra Fria. Então todos os inimigos políticos, os supostos inimigos políticos, são comunistas. A Globo é comunista. O Banco Bradesco é comunista. Os bancos são comunistas. São os bancos que mais lucram e que mais lucraram, inclusive, nos governos PT. Lucraram, sabe por quê? Porque são comunistas. São comunistas. Então, é um pessoal assim, bem cabeça de bagre. Mas a gente está aqui para dialogar e vamos crescer diante desses diálogos. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos aos comentários de vocês agora.
Eu gravei um vídeo chamado Categorias da Verdade e da Mentira. Não, mas eu não comecei aqui não. A segurança dos estudantes na escola pública. Porque tem um papo aí de que os estudantes, quando eles vão para a escola pública, eles têm professores que ensinam eles, que querem dar educação sexual, porque a gente defende que a escola dê educação sexual. Não a família, né? A escola. A escola deve dar. Então, eles dizem que o professor quer fazer isso porque o professor é tarado, porque o professor é pedófilo, porque o professor... Enfim. Então, há uma desconfiança a respeito da segurança dos alunos na escola pública. E eu testemunho, se há um lugar seguro para os alunos, é dentro de uma escola, é dentro de uma escola pública. Eu tenho visto. Se há uma demanda, se há qualquer dúvida em relação ao professor, é só ir à direção, é só ir às regionais, às metropolitanas, e vai ser verificado. Os alunos estão seguros dentro da escola pública. E eu testemunho isso. Pode ter vários problemas na escola pública, mas os alunos estão, as meninas sobretudo, estão seguras lá dentro. E diante disso, o Ricardo Argili disse: muito bom, tema importante para o debate público. Muito obrigado, senhor Ricardo Argili, você aí que está sempre participando, muito obrigado pela sua participação. E o Eduardo Zetterman disse: Bolsonaro tem razão. Difícil é o Bolsonaro ter razão, né? Porque o Bolsonaro disse que vacina da AIDS, vacina contra a... né, para combater a Covid-19, para prevenir da AIDS, né? Bolsonaro disse que não passaria de uma gripezinha. Então, é difícil o Bolsonaro ter razão. Bolsonaro atacou, falou que ia dar o nome dos funcionários, dos servidores da Anvisa que aprovaram a vacinação de crianças. Então, diante de ameaças de pessoas que já vêm ameaçando de morte funcionários da Anvisa. Então é muito difícil Bolsonaro ter razão. Mas muito obrigado pela sua participação. Se você consegue ver razão no Bolsonaro, parabéns. Você deve ser um exímio intelectual. Eu tenho dificuldade de ver razão no Bolsonaro. José Cosme Alves diz: a escola pública é zoada desde a década de 90. Na realidade, não necessariamente desde a década de 90, né? Aliás, a partir da década de 90 criamos, inclusive, a Lei de Diretriz e Base da Educação. Mas a qualidade da educação brasileira começa a se deteriorar, sobretudo a partir da década de 70. Se deteriorar em termos de qualidade. Até porque a escola começa a ficar mais populosa. As pessoas começam a ir em massa para a escola. Então a gente ainda não encontrou o meio termo entre o direito às multidões de jovens estarem na escola e a qualidade a ser dada nesse interim. Então os alunos vão entrando nos primeiros anos da educação e vão chegando, alguns ainda no ensino médio, quase analfabetos funcionais. Então a gente precisa encontrar esse meio termo. Mas não é a receita de bolo. É importante, né? Porque são alunos de pais que não foram, muitos deles, alfabetizados. Então já não há um capital cultural. Todas essas coisas contribuem. Mas a escola continua dando uma contribuição muito importante. Tanto é que pesquisas dizem que uma das instituições, e a instituição que mais previne contra a ida de jovens para o crime é a escola. Então, na escola, os jovens vão se afastando da criminalidade. Por isso que temos que ter ensino de tempo integral. O negócio do aluno ir na escola de manhã ou à tarde só, tá por fora. É tempo integral, né? Tempo integral. Então é isso aí, mas a escola vem perdendo a sua qualidade, sobretudo desde a década de 70, quando começaram os movimentos de greve. A escola até a década de 60 era ocupada por professoras que faziam parte da elite. Eu ainda peguei essa fase, onde as professoras eram mulheres dos homens mais ricos da cidade, dos políticos. Depois a qualidade foi caindo e a elite foi se afastando da escola. E a elite se afastando da escola, ela levou com ela o seu prestígio, né? Então isso acontecia.
Então, no vídeo do dia 14 do 12, né, eu fiz os comentários de vocês nesse dia. E nos comentários do dia 14 do 12, o Zach Grabels disse: fala depois o que você acha sobre a questão do aumento de imposto proposto por Dória, né? Bom, eu preciso saber, né? Preciso que você especifique que aumento de imposto é esse. Porque fica difícil de eu saber assim sobre o que você está falando. Mas muito obrigado pela sua participação. E o César Augusto Sacramento Júnior disse: Deus dos evangélicos, católicos, espíritas, etc. O que contradiz que em todos os espaços há o crucifixo. Então perdoai 70 vezes 7 para cometerem ciclos viciosos contra o povo. Eu acho que ele está falando aqui, o César Augusto, porque eu faço uma crítica sobre esse Deus dos evangélicos que as pessoas querem colocar agora, Deus pela porta dos fundos do Estado, né? A República tirou Deus pela porta da frente, o Estado se tornou um Estado laico. E agora tem um grupo evangélico que quer colocar Deus, o Deus dele, pela porta dos fundos da República, mesmo a República sendo laica. E aqui ele diz, né, que os crucifixos estão ainda em alguns serviços locais públicos e eles continuam cometendo vários ciclos viciosos contra o povo. Eu acho que é isso. Ele está querendo dizer que na realidade é um falso cristianismo, né? Esse cristianismo aí é de Araque, realmente, né? Um cristianismo malafaíno, né? Uma coisa, sinceramente, né? Gente, Jesus faria aliança com Bolsonaro? Cá para nós. Vamos pensar no personagem histórico Jesus. Um personagem que representa o amor. Que mais representa o amor no Ocidente. Aí Bolsonaro disse que é a favor da tortura, homenageou um torturador no Congresso Nacional, disse que é a favor do pau de arara, que temos que assassinar e fuzilar 30 mil. Eu sou homofóbico sim, graças a Deus. Jesus faria aliança com Bolsonaro? Eu acho que não. E esses evangélicos aí estão fazendo por quê? Não estou entendendo. Então eu acho que há um problema aí, um problema ético muito sério a ser discutido, né? Eu penso assim. Jesus não faria aliança com Bolsonaro. Com certeza não. Mas os evangélicos de hoje, em nome de Jesus, fazem, né? Silas Malafaia faz. Então eu não sei de que Jesus ele está falando. Eu sinceramente não sei. A desoneração do eu foi um vídeo que eu falei sobre como o eu tem estado onerado ultimamente, né? Se você não vence na vida, porque você não se reinventou. Então, o mundo nunca está presente nos fracassos do indivíduo, né? Mas quando ele vence na vida, ele coloca o mundo. Ele fala: agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui. Meu pai, minha mãe, meu avô, meus professores que me ajudaram a chegar até aqui. Ou seja, quando o cara vence, tem mundo que o ajudou a vencer. Mas quando ele fracassa sozinho. E o eu fica onerado. Isso leva a pessoa até ao suicídio. Muita gente chega à depressão e com certeza chega até o suicídio por causa da oneração do eu. Né? E quando não é porque a gente vai colocar a culpa nos outros, mas até quando alguém puxa o tapete da gente, a gente aponta desgraçado, FDP, a gente está desonerando o nosso eu e também atribuindo ao mundo os nossos supostos fracassos. Mas quando a gente não onera o eu e acha que tudo é culpa nossa, o meu fracasso é só culpa minha, isso onera o eu. E dentro desse vídeo, o Alexandre Baraúna disse: ótimas suas narrativas. Parabéns, professor. Muito obrigado, Alexandre Baraúna. Categoria de verdade entre Lula e Bolsonaro. Eu falei da maneira como os dois lidam com a verdade, né? Existe a verdade com a verdade e com a mentira. A mentira tradicional é aquela mentira que você vai à verdade e se desvia dela, mas encobrindo para
parecer que a tua inverdade é verdadeira. Bolsonaro, ele pratica... Essa é a mentira de Lula, né? Aquela mentira onde ele procura disfarçar, escamotear a mentira, dando a ela uma aparência de verdade. Bolsonaro não, ele prega, ele fala, ele realiza a mentira nua, a mentira despida, onde você fala que vacina dá AIDS, sabendo que é mentira. Os próprios apoiadores mais fanáticos dele sabem que isso é mentira, porque Bolsonaro pratica mentira nua. Ele não se preocupa em revestir a própria mentira de uma aparência de verdade. E diante desse vídeo, o Igor Rocha gastou... Opa! Ele viu esse vídeo e falou, opa, vídeo novo. Então deve ter gostado quando viu, né? Então significa que ele viu outros também. O André Cunha disse, prefiro Lula, gratidão mesmo por ajudar o povo. Então ele entende... Aí eu até fiz uma pergunta, qual a mentira que você prefere, né? A mentira tradicional é a mentira nua, né? Então dentro desse contexto ele disse que ele prefere, o André Cunha disse, prefiro Lula, gratidão mesmo por ajudar o povo. O problema do beijo na escola, né? É um vídeo que eu gravei sobre, saiu uma reportagem aí, que um professor teria obrigado alunos a se beijar em sala de aula... Olha, gente, eu que convivo em sala de aula, eu conheço às vezes algumas histerias. Só que tem grande chance de não ser verdade. Porque eu já fui acusado de coisas que não fiz, ou exageraram. Uma vez eu dei uma bala para uma aluna e falaram que eu dei um chiclete para a aluna com conotação sexual. Como se dá um chiclete para alguém com conotação sexual? E os alunos, eles viajam na maionese, gente. Eu, às vezes, falo sobre o mito, né? Então, os deuses gregos, eles transavam, né? Então, eu falo do mito onde Cronos cortou o testículo de Urano e do saco, né, de Urano, testículo que sangrou e caiu no mar, nasceu Afrodite. Os alunos, às vezes, interpretam que você está falando pornografia. Então, a viagem na maionese, às vezes, é muito grande. Então, eu desconfio que isso aqui não foi bem assim. Não foi bem assim. Então, mas eu falei sobre o beijo na escola, né? Por que não o beijo na escola? O abraço na escola. Eu sou de uma época onde professores e alunos se abraçavam, mas agora existe todo um ritual, um ritual macabro na interpretação dessas coisas. Mas eu sou da campanha que o abraço e o beijo devem voltar, né, às escolas, né? E se o beijo acertar na boca, acertou, né? Problema nenhum. O beijo é símbolo também de afeto. E a Lourdes Favreto disse, realmente falta amor nas escolas. Também eu gravei um vídeo que a escola precisa se comprometer novamente com a educação para o amor. Como Mandela falou, as pessoas podem ser educadas para o ódio, mas também podem ser educadas para o amor. Então a escola deve sim educar para o amor. Então, nesse vídeo, pensando nisso também, penso que a Lourdes Favreto falou isso. Realmente falta amor nas escolas. Perdão. No dia 14 do 12 também, né? No meu vídeo de agradecimento a vocês pela participação, o Alisson Camargo disse: sempre houve pobreza. Não é de hoje, né? Sempre houve pobreza? Não. Em tribos primitivas havia uma igualdade entre os habitantes da tribo. Não havia ricos e pobres, porque todos participavam dos bens da tribo. A civilização que nós conhecemos criou a pobreza. Tanto é que houve aquela reflexão russoniana, onde começaram a... Porque Rousseau disse, todo homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então começou-se a fazer vários estudos em tribos primitivas e encontrou-se a igualdade, onde não havia ricos e pobres. Então sempre houve ricos e pobres? Depende de qual civilização. Não em todo tipo de grupo humano houve ricos e pobres, né? Pobreza não é natural. Pobreza não dá em árvore. Não há pé de pobre. Ok, gente?
Pobreza não é natural, ela é uma construção social. Então, não há... a diferença é que no capitalismo existe ricos e pobres. No socialismo, todo mundo é pobre. Depende do que você chama de socialismo. Perdão. Você chama o quê? Cuba de socialista? Nem todo mundo em Cuba é pobre, como você diz. Muita gente hoje em Cuba faz parte de uma sociedade emergente cubana que tem ganhado dinheiro com turismo. Eu já fiz turismo pelo mundo com cubanos viajando comigo pelo mundo. O país que tem o segundo país mais rico do mundo hoje tem constituição socialista. Claro que não é comunista, né? China não pratica o comunismo. Mas a China tem o maior número de milionários do mundo. A União Soviética, que representava o comunismo na Guerra Fria, não tinha só pobres. Tinham ricos também. Existia uma elite. Por isso, então, do que você está falando? O que você chama de socialismo? Porque o socialismo mesmo, rumo... Perdão de novo. Pigarro, né? O socialismo mesmo rumo ao comunismo, que você não prega a igualdade. Significa que enquanto nós não alcançamos a igualdade, não houve sociedade socialista, não houve sociedade comunista no mundo, se não houve a igualdade. Então, depende do que você chama de socialismo, depende do que você chama de comunismo. Você chama de comunismo Cuba? Cuba nem todo mundo é pobre. Tem muito pobre, mas nem todo mundo é pobre. China, nem todo mundo é pobre. Laos, Vietnã, que são países também com constituição socialista, nem todo mundo é pobre. Eu acho que você está falando uma certa bobagem aqui. E se as redes sociais são uma ilusão, os iludidos de Cuba começaram a mostrar o que é realmente lá. Os democratas cortaram as redes sociais. E sem contar que os cubanos médicos não eram escravos e sim colaboradores, né? Está dizendo que os cubanos que vieram para aqui eram escravos, né? Escravos que ganhavam 4 mil reais, tinham mais de 4 mil reais, tinham casa paga, não pagavam alimento. Pouca escravidão boa, hein? Eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros hoje iriam querer uma escravidão como essa. Sobretudo os livres que estão pegando comida no lixo, né? Esses livres aí, eu acho que eles iriam querer a escravidão dos médicos cubanos, né? E o dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Nicarágua, para Guiana Equatorial, onde isso beneficia o povo? O BNDES ele financiou operações pós-embarque, né? Em relação a alguns países. Essas operações favoreceram empresas brasileiras que fizeram essas operações, que participaram dessas operações. Quando empresas brasileiras são favorecidas, isso gera emprego, desenvolvimento aqui. Sabe? Não tem o que falar, aí fica repetindo sempre as mesmas coisas, né? Como se esse fosse... Agora, fala um pouco aí, faz uma pesquisazinha aí sobre o Bolsa Banqueiro, o que acontece no Brasil, e quantos bilhões e trilhões o Brasil perde com o Bolsa Banqueiro, quais operações compromissadas. Faz uma pesquisa disso e veja se o problema do Brasil é Cuba. Quer um endereço? Maria Lúcia Fatorelli. É uma instituição que ela tem chamado Auditoria da Dívida Pública. Aí você vai ver se o problema do Brasil é Cuba, é Venezuela. Faz uma pesquisa sobre as operações compromissadas, Bolsa Banqueiro. Faz uma pesquisa aí. Aí você vai ver se isso aqui que você está falando que é um problema. É isso aí, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem a gente volta com vocês de novo, porque aqui vocês são os protagonistas, ok, galera? Vocês são do coração.